Notícia urgente que acaba de chegar, uma embarcação que naufragou na região conhecida como Encontro das Águas em Manaus. Nós trouxemos as primeiras imagens ao vivo aqui. Olha aí, ó. Tinha crianças no barco no momento do naufrágio. A morte de uma delas foi confirmada. São imagens que chegam agora pra gente. Dá pra ver que é o Encontro das Águas, ó. O Rio Negro ali em cima e aqui os Solimões, ó. São duas águas diferentes que elas não se misturam. Isso é aula de geografia, de história, eu estive nesse local aí há poucas semanas. É um lugar turístico incrível. A embarcação saiu com 60 pessoas. Essa garotinha é a menina que faleceu, meu Deus do céu, que tristeza. E eu vou pedir pro Duriel colocar agora as imagens que nós recebemos, porque as pessoas ficaram à deriva, ó, e elas ficam se segurando. Algumas conseguiram escapar ali com o colete salva-vidas. Olha quanta criança, ó. Eu falei pro moço devagar ainda, que não era brincadeira, parceiro. Já virou, mano. Eu falei pro moço devagar ainda, que não era brincadeira, parceiro. Ó, as pessoas esperando pelo resgate. Qual é a causa do naufrágio dessa embarcação? A primeira informação é que cerca de 60 pessoas estariam neste barco. E aí, eu já vou chamar o Ivan Duarte, o nosso repórter, mas deixa eu só compartilhar esse testemunho com o pessoal. Só para você entender. Manaus, capital do Amazonas, você tem um transporte muito forte de barco. E ali em Manaus é como se fosse uma rodoviária de ônibus. Mas, na verdade, são os barcos com as suas plaquinhas para onde eles vão. Várias e várias cidades. E os barcos saem como se fossem ônibus. E você pega o ônibus para a cidade X e você entra, compra o ticket. Uns barcos de médio porte, outros barcos maiores. E tem barco que a viagem dura 4 horas, 6 horas, mas tem barcos que as viagens duram dias. Tem até rede, né? Tem rede para o pessoal descansar, tudo. Então, assim, é muito comum essa viagem de barco. Só que hoje aconteceu esta tragédia. Quem está me chamando agora é o Ivan Duarte, que ele vai poder atualizar o noticiário ao vivo aqui na Record, no Cidade Alerta. Ivan, conta pra gente, já sabe o que aconteceu, a causa do acidente, atualiza os números, traz a informação pra gente. Boa noite. Oi, Gotino, muito boa noite para você, uma boa noite para quem está em casa acompanhando o Cidade Alerta. Pois é, várias atualizações estão chegando a todo momento. A nossa equipe da Record está no porto de onde essa embarcação saiu, aqui no centro de Manaus. Como você bem disse, aqui na cidade, os rios são as nossas estradas. Gotino, tem uma atualização porque, infelizmente, uma criança de apenas 7 anos é a vítima desse naufrágio aqui pelos rios do Amazonas, nesse encontro das águas entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Nesse momento, a nossa equipe da Record acompanha desde cedo, desde quando tudo aconteceu, a movimentação aqui pelo porto. O local onde o corpo dessa vítima vai chegar, vale salientar também que há uma grande suspeita que uma outra mulher perdeu a vida nesse naufrágio. Essa criança de apenas 7 anos, menina, ainda chegou a ser atendida, foi resgatada por um helicóptero, foi até o Hospital da Criança aqui em Manaus, só que infelizmente ela não resistiu. Agora há pouco, a Secretaria de Saúde do Amazonas divulgou o falecimento dessa menina, dessa criança que perdeu a vida afogada após esse naufrágio. Um pouco mais à frente, o nosso repórter cinematográfico está acompanhando a movimentação do porto, onde os familiares estão chegando a todo momento em buscas de informações sobre as vítimas, sobre as pessoas desaparecidas. Acaba de chegar também uma outra informação de que pessoas seguem desaparecidas pelos rios, pelas águas aqui do porto da cidade, aqui em Manaus. Vale reforçar que essa embarcação saiu aqui da capital do Amazonas, de Manaus, com destino ao município de Nova Olinda do Norte, que fica a 100 quilômetros aqui de Manaus. E aí há uma denúncia de que o condutor, o piloto aí dessa embarcação estava em alta velocidade. Além disso, uma outra denúncia grave sobre esse assunto é de que dentro dessa embarcação estavam a bordo 72 pessoas, nessa embarcação pequena que suporta apenas 60 pessoas. Há uma suspeita, há uma denúncia que inclusive a Polícia Militar divulgou
dessa superlotação e, além disso, alta velocidade aqui pelas águas do Amazonas. Movimentação, informações vão chegando a todo momento e agora, para quem está em casa acompanhando o Cidade Alerta, a confirmação do falecimento, da morte dessa criança, dessa menina de apenas 7 anos. A gente tem imagens do momento em que essa garotinha foi resgatada. Ela já estava desacordada quando as pessoas que estavam a bordo de uma outra embarcação que navegava pelo rio, essa embarcação parou para ajudar as pessoas que estavam à deriva pelo rio. Eu disse para você que desse ponto onde a nossa equipe do Cidade Alerta está nesse momento, lá no fundo é possível ver e um pouco mais acima fica o porto de Manaus. Por lá também muitos familiares estão chegando a todo momento. Daqui, Floriano, lá de cima, é possível ver que tem uma ambulância também, vários carros da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Daqui a pouquinho, Gotino, às 7 horas da noite, inclusive, vai ter uma coletiva com a imprensa. Essa coletiva, a Polícia Militar, enfim, as autoridades irão repassar outras informações sobre esse naufrágio, sobre essa fatalidade aqui no Amazonas, nesse trecho do Encontro das Águas, onde ali o Rio Negro com o Rio Solimões se encontram e não se misturam. Você bem disse, esteve aqui em Manaus recentemente, você sabe que aquele trecho é um ponto turístico da nossa capital e hoje ocorreu esse naufrágio e temos já a confirmação de uma criança que perdeu a vida. Há também uma grande suspeita que uma mulher também acabou perdendo a vida afogada e a nossa equipe segue acompanhando. Isso porque também recebi agora que um carro do IML, ele já foi acionado aqui para o Porto de Manaus, possivelmente para fazer a remoção do corpo também dessa segunda vítima. Já a criança de 7 anos chegou a ser levada para o Hospital da Criança aqui de Manaus, só que infelizmente, Gotino, ela deu entrada a essa unidade de saúde já sem vida. O nome dela até o momento não foi divulgado. Recebemos a informação que ela com a avó estavam voltando para casa quando o naufrágio ocorreu pelas águas aqui do Amazonas. Ela certamente não conseguiu se salvar, a avó conseguiu, pediu ajuda, botes salva-vidas foram disponibilizados. Nas imagens, você que está em casa consegue perceber várias pessoas, pelo menos 72 pessoas que estavam a bordo dentro dessa lancha no meio do rio. Lembrando que o rio Amazonas é o maior rio em extensão geográfica de água doce do planeta, então é muita água. O rio é muito grande e essas famílias, essas pessoas ficaram à deriva e agora recebemos essa última atualização que foi o falecimento dessa criança de apenas 7 anos. Gotino, é uma grande tristeza que vem aqui de Manaus, infelizmente não trazendo essa confirmação, notícia boa, porque esses são os fatos. A todo momento as informações vão chegando, Defesa Civil vai atualizando, Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar, porque tudo segue sendo apurado, uma morte, pessoas desaparecidas e lembrando que há uma grande suspeita de uma segunda mulher que também perdeu a vida e morreu afogada após esse naufrágio durante a tarde aqui na capital do Amazonas, aqui em Manaus. Gotino, a nossa equipe vai seguir para um outro trecho mais acima, onde tem movimentação dos familiares e qualquer atualização sobre esse caso, claro, eu volto a te chamar aqui no Cidade Alerta. Gotino. Muito bem, esse é o Ivan Duarte. Ivanzinho, obrigado pelo seu trabalho. Está comovido ali também com essa notícia da menininha que estava na embarcação. As pessoas pegam esses barcos como se fossem ônibus, tá? 2 horas, 3 horas. Igual o Ivan disse, os rios são as nossas estradas e o pessoal faz muito isso. Algo aconteceu com este barco, 70 pessoas, né? Um pouco mais de 70 pessoas, só que infelizmente nem todas as pessoas foram localizadas. Então as buscas continuam, mas é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Veio a foto da garotinha ali que não resistiu, né? Acabou se afogando. Ela estava nesta embarcação e a gente estava começando aqui o Cidade Alerta quando chegaram as primeiras imagens. Inclusive, o Duriel vai colocar aquela sequência. Chegaram outras embarcações ali para socorrer, outras pessoas para socorrer. E ainda bem, olha só, essas pessoas elas fazem essa travessia de forma tão cotidiana, tão diariamente, que elas têm até habilidade para colocar, porque ainda o Lombardi falou isso, ainda bem que muitas pessoas conseguiram colocar o colete salva-vidas.
nós estamos diante de uma tragédia porque uma criança morreu. Só por isso já é uma tragédia. Mas a gente poderia estar diante de uma tragédia ainda maior. Então, mas olha, eu percebo ali, tem essa imagem daquela criança ali, ó, a criança está sem o colete, ó. Tava no colo da mãe. Não foi essa criança que deve ter falecido, mas tinham mais crianças a bordo. E você falou uma verdade, eu já tive lá tive reportagem fazendo. É comum, é como você vai pegar o ônibus aqui em São Paulo, no terminal Dom Pedro II. Lá você vai pegar o barco para entrar. Eu vou pedir pro Zazá levantar essa informação. Ô Zazá, me surgiu essa dúvida aqui, desculpe a minha ignorância. Quando você está num avião e tem um problema, cai a máscara, eles pedem para você colocar a máscara primeiro em você e depois nas outras pessoas, incluindo as crianças. Sim. Num caso de colete salva-vidas num barco, eu estou com crianças, eu tenho que colocar eu primeiro o colete ou coloco primeiro nas crianças e depois em mim? Pode parecer uma pergunta tola, pode parecer uma bobeira, mas eu não sei. O correto é você só sair a embarcação, só sair com todo mundo com colete. Todo mundo com colete. Correto, eu sei. O certo é você já sair todo mundo com coletezinho. Isso. Perfeito. Mas em caso de que os coletes estão embaixo, o colete tem que ser acionado. Tem lugar que é assim, você entra na embarcação, o colete está aí. Me parece que foi o que aconteceu com essas pessoas. Elas colocaram o colete depois do que aconteceu. E aí, você põe primeiro o colete em você ou você põe na pessoa? É uma situação super delicada essa. Por quê? O problema é a rotina. O Lombardi tem razão. O certo é, estamos saindo para uma viagem, põe o colete. Só que você vai ficar com aquele negócio, você faz todo dia essa viagem, você está indo para o trabalho. É o que eles fazem ali. Então as pessoas não colocam, o colete está embaixo do banco. Aconteceu ali um problema, coloquem o colete. Repare que na imagem tem uma criança sem o colete e quem faleceu? Uma criança. Ou seja, as crianças são as que mais sofrem em um caso como esse. Então eu vou pedir aqui para os especialistas, o Zazá vai levantar aqui com a nossa equipe, quem conhece, para a gente poder passar essa informação. É uma curiosidade apenas que me surgiu aqui. Desculpe aqui a minha falta de informação sobre isso, mas me ocorreu agora. Mas a gente vai acompanhar esse caso, triste demais. Um beijo grande para todos de Manaus, do Amazonas. E a gente tá aqui com o coração partido, né? Porque essa garotinha morreu e ainda tem outras pessoas que estão sendo procuradas na água.